Superman de 2025 é o filme mais frustrante que vi este ano. James Gunn prometeu um épico e entregou um episódio pedido de Guardiões da Galáxia com capa e S no peito. O marketing vendeu grandiosidade. O que chegou foi uma aventura morna, daquelas para ver no fim da tarde, com humor leve e um tom completamente deslocado. Nada contra o Superman gostar de punk rock, mas a imersão evapora quando aparecem macacos haters digitando fake news, esquilos surgindo do nada no meio da luta, uma criança plantada no caos esperando resgate, entre outros vacilos. E eu começo falando de algo que muita gente gostou, elogiou, mas eu não. Krypto. Um cachorro irracional com aqueles poderes não é algo engraçado, é assustador. O carinho dele poderia matar alguém. O próprio Clark admite que não deixou o cão no rancho dos pais para não matar as vacas. Veja só. Na cena final, por exemplo, o Superman faz um discurso sério para o Lex e o Krypto interrompe de forma cômica. Quebrou totalmente o clima. E digo mais, o Luthor sair ileso daquele ataque não faz sentido. O cachorro arrancou um pedaço do rosto da engenheira antes. O que faria com um humano comum? Esse Krypto ficou bizarro, quase medonho. Agora, sobre o Lex, sua construção é frágil. Ele depende de câmeras voadoras para controlar o Ultraman. O gênio que cria uma dimensão de bolso e clona o Superman precisa de drones para enxergar? Patético. Ele poderia ter usado câmeras no traje ou visão compartilhada com o próprio clone. Além disso, a forma como controla o Ultraman é chata. Para voar e se locomover, ele age sozinho. Mas na hora da luta, precisa de comando. Isso não faz sentido. Se faltou orientação do Luthor, o esperado seria o clone entrar no modo Berserk, estilo Broly, e não desligar a fúria e ficar indefeso. O Bizarro, que é um vilão com mentalidade retardada, exemplifica isso muito bem, porque lutar é algo naturalmente instintivo. Quando finalmente o roteiro se lembra disso e ele parte para cima e quase quebra o braço do Superman, do nada ele é sugado por um buraco negro conveniente e acabou. Resultado: luta final sem peso. A única surpresa foi saber que o Superman estava lutando contra o Anakin Skywalker esse tempo todo. Brincadeiras à parte, a revelação de que o Ultraman era um clone não surpreendeu. Era a explicação mais óbvia já prevista em teorias antes do filme. E aquela namorada do Lex? Forçada demais. Que tipo de super gênio leva a namorada para reuniões confidenciais? A personalidade superficial dela destoa completamente. O Nicholas Hoult entrega um bom trabalho, como sempre, mas o roteiro transforma esse Lex em um gênio que toma decisões imbecis. Dizem que essa é a melhor Lois Lane de todas. Discordo. A Rachel Brosnahan está ótima, mas Lois sempre brilhou pelo poder das palavras, e aqui a personagem vira uma ajudante genérica de ação. Curiosamente, o filme dá mais protagonismo ao Jimmy Olsen, que acaba ganhando destaque inesperado. E tem aquela cena absurda da Lois pilotando a nave do Senhor Incrível. O roteiro até tenta justificar, dizendo que os controles são intuitivos. Se fosse com um piloto de avião ou helicóptero, tudo bem. Mas intuitivo para uma jornalista, meu caro? Me poupe. Mais uma vez, temos um Kal-El intelectualmente mediano. Isso já virou piada. Sempre esquecem que o Superman tem um intelecto super avançado. Em All Star Superman, por exemplo, uma das principais inspirações desse filme, ele é retratado como um cientista brilhante que, por exemplo, memoriza todo o código genético humano e cria soro kryptoniano temporário. Nada disso aparece aqui. Eles continuam reduzindo a mente do Superman no cinema, quando na verdade essa é uma das suas facetas mais fascinantes. Aliás, tem análise dessa HQ excepcional aqui no canal, recomendo assistir depois. Visualmente, o David Corenswet não perde para o Henry Cavill, e sua interpretação é obviamente mais fiel à essência clássica dos quadrinhos.
mas falta imponência. Ele apanha o filme inteiro de um clone. Veja bem, não estamos falando de um Apocalipse nem Darkseid, mas de um vilão genérico adaptado para esse filme, já que esse não é o Ultraman das HQs. Pela maior experiência e maior tempo de absorção solar, ele deveria ter vantagem, mas não é o que ocorre. Essa é a primeira apresentação desse Superman, nosso primeiro contato com ele, e o coitado já apareceu sangrando e gemendo de dor. Pelo menos desse jeito, o Batman desse novo universo não vai precisar perguntar: Tell me. Do you bleed? Sim, Bruce, o nosso garoto sangra mais que torneira mal fechada. Senhoras e senhores, vamos esclarecer uma coisa de uma vez por toda aqui. Superman não é só gente boa e inspirador, também não é apenas uma força imponente quase divina. Ele é essas duas coisas ao mesmo tempo. Ele representa a esperança e simultaneamente representa a destruição. Quanto à esperança, ele projeta confiança e admiração nas pessoas, mas quanto ao potencial destrutivo, ele projeta medo e respeito nos seus adversários. James Gunn repete o mesmo erro do Zack Snyder e decide mostrar apenas um lado dessa moeda. Snyder erra na esperança e acerta na imponência. Gunn acerta na esperança e erra na imponência. Nenhuma versão é equilibrada, por isso eu lhes digo que as duas são incompletas. Entretanto, entre os dois filmes, eu prefiro o Homem de Aço de 2013. Ele é imperfeito, é verdade, mas o atual também. Porém, o filme do Zack Snyder é muito mais impactante. É o tipo de filme que tem muito mais chances de fazer você pensar nele depois que a sessão acaba e que faz você querer assistir novamente. Eu mesmo, ao longo dos anos, revi o Homem de Aço algumas vezes, mas esse Superman de James Gunn, sendo sincero com vocês, não me vejo assistindo ele novamente de maneira alguma. É algo muito trivial, esquecível. Se você está curtindo a análise até aqui, deixe o like. Isso ajuda bastante a levar este vídeo para mais pessoas. Quando falamos de traje, para mim o do Cavill continua sendo mais bem feito e imponente já feito em live action. Não é só pela questão da cueca, isso é detalhe. Observando o conjunto, o uniforme do Corenswet passa a sensação de algo improvisado, quase artesanal, e aquelas listras realmente não funcionam. A capa também não convence, falta fluidez e presença. Já o traje do Cavill transmite força, elegância e grandiosidade, com uma capa impecável que completa a imagem do Superman. Outro ponto que incomoda são os efeitos visuais. Na maior parte até que funcionam bem, mas em certas cenas, especialmente quando o Superman voa e nos confrontos, o resultado é muito pobre. Temos um efeito cartunesco que parece até proposital por parte dos idealizadores, mas que claramente não funciona. E além disso, não há um único momento de voo que seja realmente bonito ou empolgante, algo que poderia elevar a experiência do filme e que tivemos em outras versões do personagem. Gunn parece incapaz ou desinteressado de variar o tom de suas obras, e isso é um problema. Esse Superman parece um derivado de Guardiões da Galáxia. E olha, Guardiões é ótimo, mas aqui era para ser outra coisa. O excesso de piadas bobas compromete a imersão. Esse filme tem um clima completamente diferente do que os trailers prometiam. O contexto da história necessitava de mais seriedade e drama. Não, eu não estava esperando uma abordagem estilo Batman, mas era preciso mais drama aqui para as coisas funcionarem melhor.
Além do mais, o filme se preocupa mais em estabelecer o novo universo da DC do que em contar uma boa história do Superman. A Gangue da Justiça entra deslocada e no mundo cheio de meta-humanos, uma equipe financiada por Max Lord com apenas 3 heróis não faz sentido algum. Ainda mais esses 3 aqui que parecem uma escalação bem aleatória. As mudanças nas intenções dos pais de Kal-El não me desagradam, lembram algo dos Viltrumitas. Faz sentido, mas o impacto disso é mal explorado. A descoberta de que Lex estava mentindo não muda o fato da mensagem ser verdadeira, e no final dá a impressão de que o mundo inteiro simplesmente esqueceu disso, voltou a amar o Superman, o status quo foi restaurado e tudo ficou tranquilo de novo. Ah, sim, ainda temos a tal Gangue da Justiça, que segundo Gunn é um embrião da Liga da Justiça. Isso é preocupante. Guy Gardner como líder? Sem sentido. Senhor Incrível é o único que se salva, prova de que Gunn é bom em destacar personagens obscuros. Mas a Mulher Gavião, horrível. Se não aparecesse, não faria diferença. Uma pedra qualquer no leito de um rio consegue ter mais carisma. Se esse for o tom da futura Liga da Justiça, o futuro da DC não é tão brilhante assim. Nem vou entrar muito na questão da Supergirl, mas já deu pra sentir que o filme dela seguirá o mesmo tom, talvez ainda mais pueril. Bom, pelo menos com ela essa abordagem pode combinar mais e ter mais chances de dar certo. Mas o interessante é que uma das coisas mais criticadas nos filmes da Marvel era justamente o excesso de piadas e alívios cômicos. E curiosamente essa parece ser a abordagem escolhida pela DC para esse novo universo compartilhado. E o Lanterna Verde? Ridículo! O Guy, embora divertido, faz um gesto mínimo e cria construtos com cara de paisagem. Não mostra esforço, concentração, nada. Até as texturas das construções ficaram feias. Espero que melhorem isso na série dos Lanternas. Já passou da hora de uma adaptação decente. A responsabilidade nas mãos de Gunn era gigantesca. O sucesso ou fracasso desse filme podia custar seu lugar à frente da DC Studios, então ele não quis correr riscos. Assumiu direção, roteiro e praticamente virou o rosto do projeto para o marketing. Entendo a motivação, mas essa pressão fez Gunn jogar no seguro. Em vez de arriscar, ele optou pelo caminho mais confortável, e o resultado é um trabalho que certamente fica aquém dos seus melhores filmes. Isso é ainda mais frustrante porque os principais atores são bons, especialmente Corenswet e Holt, mas o material que receberam é de péssima qualidade. Curioso que Gunn chamou atenção algumas vezes para a importância do roteiro na qualidade dos filmes, mas pelo jeito ele se esqueceu ou ignorou isso logo quando não podia. Potencial desperdiçado. É como ter ingredientes de primeira na bancada e no fim escolher cozinhar um simples macarrão instantâneo, rápido, conveniência pronta, sem paciência para temperar. James Gunn usou os elementos certos, mas não teve o cuidado necessário para transformá-los em algo memorável. O prato ficou sem alma. Resultado: um filme cheio de conveniências, fora de compasso e com impacto dramático fraco. Muita gente elogiou o filme assim, é quadrinhos em forma de filme. Mas e daí? O que isso quer dizer? Não é um atestado de qualidade. Afinal, quadrinhos também podem ser ruins. E se esse filme fosse uma história em quadrinhos, seria uma daquelas bem fracas e sem graça. As notas altas e o consenso positivo após o lançamento do filme contribuíram para aumentar ainda mais as expectativas. Tanto críticos e influenciadores renomados quanto o público em geral reagiram em sua maioria de forma positiva. E depois de assistir ao filme, fiquei perplexo. Minha impressão é que depois de tantas decepções, o público quis acreditar que dessa vez tinha que dar certo. De qualquer jeito, queriam ter esse filme como um indício de que ainda dá para sonhar com uma Liga da Justiça bem adaptada.
Mas não se enganem, ainda não chegamos lá. Claro, isso é apenas o começo e Gunn talvez acerte a mão no futuro, mas sinceramente eu não contaria com isso. O sucesso comercial do filme incentiva eles a repetir a fórmula sem medo. James Gunn parece confortável demais nessa zona criativa. Minha nota 2,5 de 5 ou 5 de 10. Dos filmes de super-heróis que vi este ano, foi a maior decepção. De Capitão América Admirável Mundo Novo eu já não esperava nada. Com Thunderbolts e Quarteto Fantástico estava cauteloso, mas o material promocional de Superman conseguiu me iludir. E se eu tivesse pago o ingresso para ver na telona, teria saído ainda mais frustrado. Superman de 2025 não é o renascimento da DC. É só mais um lembrete de que a esperança demais pode ser tão perigosa quanto Kryptonita. Agora me conta nos comentários, você concorda com a minha leitura ou enxerga o filme de outro jeito? Se essa análise faz sentido para você, deixa o like, compartilha e inscreva-se. Agradeço por assistir, se cuida e até o próximo vídeo.